Olá, está no ar o Saber Direito Debate. Essa semana eu converso com o professor Alessandro Sanches. Ele é mestre em Direito, advogado, especialista em Direito Empresarial e autor de diversas obras jurídicas, cujo carro-chefe é Prática Jurídica Empresarial, que a gente fala daqui a pouquinho. Ao longo da semana ele ministrou o curso Sociedades. Na aula 1 falou sobre teoria geral das sociedades, na aula 2 sobre sociedades despersonalizadas, na aula 3 sobre sociedades simples, na aula 4 sobre sociedades limitadas e, por fim, sobre sociedades anônimas na aula 5. Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate, professor, muito obrigada pela presença. E eu gostaria de começar a nossa conversa aqui falando da lei publicada recentemente, que é a Lei Eireli, que vocês chamam, né? Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Qual é a polêmica que gira em torno dessa lei, professor? Ela é de fato eficaz ou não? Quando nós falamos em Eireli, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, logo estamos aí tratando da Lei 12.441 de 2011, que inclui alguns dispositivos no Código Civil, entre eles o artigo 44, inciso 6, tratando a Eireli, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, como uma pessoa jurídica. Também o artigo 980-A, que traz as suas características, e o 1033, em seu parágrafo único. Quando você pergunta a respeito da eficácia da empresa individual de responsabilidade limitada, me vem logo à tona os seus objetivos. Porque os objetivos aqui, a lei veio, foram todos no sentido de afastar as fraudes que existiam em relação ao direito societário. Pois havia apenas duas hipóteses no direito brasileiro para que alguém se sustentasse como empresário, ou como empresário individual, e aí utilizando a própria personalidade de pessoa natural, ou como sociedade, que é aí pessoa jurídica, com a possibilidade, inclusive o benefício, de separar o patrimônio. A sociedade tem o patrimônio distinto da pessoa natural, e a sociedade, é claro, que vai arcar com tudo aquilo que são as obrigações que eventualmente contrai. E aí, o que muito acontecia é que o sujeito, para não entrar nessa coisa de empresário individual e ter o seu patrimônio pessoal misturado ali com o patrimônio empresarial, ele acabava procurando um sócio laranja, sobrinho, tio, irmão. O pessoal fazia de tudo, né? Existia até aquela coisa de falsificação, e ainda existe, né, infelizmente, né, de documento para conseguir colocar lá o sócio laranja, sócio acerola, sei lá, né? Sempre um sócio cítrico. E aí, no final das contas... Vale dizer que ele é muito engraçado, viu, gente? Vocês vão ver ao longo do programa. Quer dizer que é aí que entra a Eireli, aí então. Entra a Eireli para acabar com esse sócio cítrico. Oportunizar a possibilidade, né, de tirar, né, um pouco desse sócio cítrico aí do mercado, para oportunizar a possibilidade do sujeito individualmente se constituir, dividindo o patrimônio pessoal do patrimônio empresarial, sem a necessidade de procurar o sócio laranja. Mas aí você fala em eficácia, e é muito pontual, né, Carol? Porque, realmente, o fato de a Eireli ter a sua responsabilidade limitada deixou, à época da discussão, uma dúvida em relação às classes de trabalhadores, os sindicatos, se essa Eireli não seria utilizada como modo de trazer mais fraudes. E aí, para que a lei fosse aprovada, foi colocado lá um determinado valor, 100 salários mínimos como mínimo, para a integralização de capital, logo no momento em que a Eireli é iniciada, é constituída. Para você se caracterizar como uma empresa individual de responsabilidade limitada, você tem que ter um capital mínimo de 100 salários mínimos, é isso? 100 salários mínimos de saída, de pronto, assim que a empresa é constituída. E deve-se colocar esses 100 salários mínimos à disposição, qualquer que seja o bem suscetível de avaliação em dinheiro, ou mesmo dinheiro. E as pessoas que não tiverem esse valor para integrar de cara a empresa? É exatamente aí que eu consigo perceber que a tua pergunta é praticamente mesmo uma afirmação e muito pontual, né? Perfeita, porque realmente a pessoa que quer iniciar uma empresa com 10, com 20, com 30 mil reais no capital, que inclusive hoje ele é possível para até investimentos em franquias, não há essa possibilidade. O sujeito terá então de buscar ou iniciar a sua empresa como empresário individual ou como sociedade. E como sociedade, se a pessoa realmente não tiver por finalidade ter um sócio, ela vai acabar procurando um sócio laranja. E se isso não acontecer, os próprios bens, os bens pessoais, acabam incorrendo também. Hoje tem um inconveniente, né, Carol? O empresário individual,
ele tem o patrimônio em conjunto com o patrimônio empresarial, confuso ao patrimônio empresarial, porque os nossos tribunais superiores não conseguem compreender que numa execução por dívida contraída pela empresa, o mínimo honesto, inclusive até em vista dos princípios processuais, é atender a forma menos gravosa para o devedor e primeiro discutir o patrimônio empresarial, somente para que depois, em seguida a isso, se avance no patrimônio pessoal. Mas não é assim que a coisa vem acontecendo. As decisões em relação aos nossos tribunais, e principalmente o STJ, são no sentido de que o patrimônio é confuso e pode avançar direto no patrimônio pessoal, o que é um erro crasso, que inclusive foi discutido na primeira jornada de direito comercial em que os doutrinadores do país estiveram presentes aí no STJ para até editar um enunciado nesse sentido, de que seria o caso de primeiro buscar o patrimônio empresarial somente para depois chegar no patrimônio pessoal. Mas isso é a realidade da doutrina, que é o que eu penso e é o que os doutrinadores pensam em nosso país. Ainda não foi forte o suficiente para influenciar a jurisprudência. Espero que seja esse o caminho. Tá certo. E me parece que existe também uma divergência em relação ao conceito, de fato, do Eireli. O Eireli é uma sociedade ou não é uma sociedade? Qual a sua opinião? Sim, eu, a princípio, vejo que a Eireli, ela é uma pessoa jurídica. O artigo 44 do Código Civil, ele define 6 hipóteses em pessoas jurídicas de direito privado. Temos lá as associações, fundações, as sociedades, e essas últimas, as sociedades interessam ao nosso ramo, ao direito empresarial, as entidades religiosas, partidos políticos e a Eireli, a empresa individual de responsabilidade limitada. Que ela é uma pessoa jurídica não se contesta, mas o fato é que o texto do artigo 980-A, em algum momento, cita o fator capital social. E aí, uma primeira pista para aqueles que acreditam que ela podia ser uma sociedade. Mas o que me parece muito claro é que não se trata de uma. Me parece muito claro que ali nós temos um erro legislativo, um erro material legislativo, já que capital social é mesmo muito utilizado no jargão societário. Pela primeira vez nós temos uma empresa individual que ao mesmo tempo é pessoa jurídica, Hans Kelsen. Ele sempre dizia, não é possível que um mesmo ser possa titularizar 2 patrimônios distintos. Hoje Kelsen se revira no caixão, mas é possível sim. E o nosso país mostrou isso e diversos países do mundo todo. Me parece que se a Eireli fosse uma sociedade, a coisa seria muito mais fácil para o legislador. Bastaria ao legislador tirar a pluralidade da sociedade para constituir uma sociedade de uma pessoa só e ponto final. Mas não, me pareceu um erro daí. E também alguns doutrinadores acreditam que, tendo em vista o fato de que uma sociedade que se mantém unipessoal em vista de um acidente temporário, ou, por exemplo, a morte de um sócio, de uma sociedade com apenas 2 deles, e aí ela fica temporariamente unipessoal, é possível transformá-la em 180 dias sem perder a regularidade em Eireli, aproveitando os documentos constitutivos, os atos constitutivos anteriores. Então, com essas 2 pistas, se busca essa interpretação no sentido aí da sociedade, respeito, até porque são doutrinadores de peso, renome e de teses bem construídas, mas no meu modo de entender a coisa é mais simples do que isso. Realmente se trata de uma empresa individual, uma pessoa jurídica sui generis. Mas a discussão está aí, E sim, certamente ainda corre muito tempo. Professor, a gente conversou rapidamente antes de começarmos a gravar e me parece que você é mais uma prova viva de que saindo de uma escola pública dá para se tornar uma grande pessoa, um grande profissional. Eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história. Olha, Carol, eu acredito muito nisso. Eu não sei se eu sou essa grande pessoa e nem esse grande profissional, mas eu sei que eu sou muito feliz com o que faço, mas principalmente com o que sou. E realmente eu estudei sempre em escola pública. Foi muito bacana a nossa conversa, porque nós falávamos ali um pouquinho, eu voltava lá no tempo, quando o pessoal de casa, muito simplesinhos, mas sempre me apoiaram muito, eles falavam assim para mim, olha, eu acho que se terminar o 2º grau já tá legal. Tá bom já, Já tá bacana, até porque eles não tinham chegado a tanto, no estudo, e que lá não é grande coisa. Mas para eles sim, Fui criado pelos meus avós, então 2 gerações anteriores à minha. Paulista da Vila Guilherme. Eu sou mais que paulista, eu sou paulistano, da capital. Paulistano da Vila Guilherme. Moro na Zona Norte da Vila Guilherme, moro até hoje, que é
o local onde meus familiares estão. Mantém e assim as quero suas que seja. raízes, Mantenho, né? não tenho pretensão nenhuma de sair de lá. Pois é, e como é que foi? Para manter a faculdade, entrou numa faculdade particular Foi e muito trabalhava bom. até de madrugada? Foi muito interessante isso, porque foi engraçado, eu tinha duas amigas lá, que gêmeas, sonhadoras, hoje elas tocam um projeto na Alemanha e elas falavam, se você quer fazer direito, você tem que fazer. E elas se matricularam para prestar, na verdade, matricularam ou não, mas se inscreveram, né, no vestibular, porque elas queriam que eu me inscrevesse e eu fiz, achando que elas também iriam. Então eu fui naquela jogada, mas na verdade elas não queriam saber daquilo não, elas queriam me empurrar. Eu falei, poxa, mas eu não tenho como pagar a matrícula, o pessoal em casa fez uma vaquinha. Legal. Só que eu comecei, não tinha muita perspectiva, as mensalidades iam chegando e eu não conseguia pagar, e aí eu só tinha mesmo dívidas. Então eu pensei, bom, ao menos lá, com muito otimismo, eu vou ser a primeira pessoa da minha família que chegou aí no primeiro ano de faculdade, né? Então achei bem legal. Sem pretensões até de se Eu formar. imaginava que não seria Bastava possível, frequentar não o primeiro estudava ano. grande coisa no primeiro ano, porque não imaginava que aquilo para mim fosse render frutos, mas muito legal. Eu consegui um emprego à época de madrugada, né, no banco, né, trabalhava no Bradesco. É bom até indicar, né, que eu trabalhava no Bradesco, vocês podiam pensar assim, com esse shape, que eu pudesse ser um garoto de programa, né? Acho que não dava nem para as pingas. Mas muito legal que realmente eu consegui pagar aquele ano, a faculdade, segui e pensei assim, poxa, aquilo para mim não era difícil, era impossível. Daqui para frente eu quero só pensar alto, só sonhar alto. E ser professor era algo que eu queria muito, muito mais do que qualquer carreira jurídica. Academia era o sonho desde sempre? Sempre, desde o meu segundo ano, eu olhava meus professores, acreditava, eu olhava neles como caras monstros, inacessíveis, fantásticos. Então eu queria ser professor, imaginava que eu ia precisar antes de uma carreira muito promissora no meio jurídico, como juiz, promotor, como advogado, sei lá. Só depois eu ia conseguir o que eu desejava mesmo. Mas investindo em muito estudo, né? E aí, tocando pela advocacia, sim, na minha primeira oportunidade para ficar no meio acadêmico 24 horas, eu não desperdicei. E hoje é assim que eu leciono na rede LFG, né, em cursos preparatórios para a OAB, concursos públicos. Também lá coordeno uma pós-graduação. E essa é a minha praia, esse é meu mundo.